Agora nós vamos corrigir aquela atividade que eu passei para vocês sobre radiciação, certo? Então a primeira questão diz o seguinte: usando o processo de decomposição em fatores primos, calcule o valor de item A, raiz quadrada de 256. Então vamos encontrar a raiz quadrada de 256 utilizando a decomposição em fatores primos. Então primeiro vamos decompor o 256. 256 dá para dividir por 2. Então vou colocar o 2 e o resultado vai dar 128. 128 também dá por 2. O resultado vai dar 64. 64 também dá por 2. Vai dar 32. 32 dá por 2. Vai dar 16. 16 dá por 2. Vai dar 8. 8 dá por 2. Vai dar 4. 4 também dá por 2. Vai dar 2. E 2 dá por 2, que vai dar 1. Então aqui nós concluímos a decomposição. Agora nós vamos agrupar aqui. Como o índice do radical é 2, nós vamos agrupar aqui formando duplas. Pronto. Já formei aqui as duplas de números iguais, certo? E aqui já escrevi as potências. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Nessa aqui também, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Nessa também, 2 ao quadrado. E aqui também 2 ao quadrado. Agora eu vou escrever essas quatro potências dentro do radical aqui. Dessa forma. E agora, como o índice e os expoentes são iguais, eu posso fazer o cancelamento. Cancelo aqui, vai sair esse 2. Cancelo o índice com esse expoente, vai sair esse 2. Vezes. Cancelo esse índice com esse expoente, vai sair esse 2. E vezes. Cancelo o índice com esse expoente e vai sair esse 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. E vezes 2, 16. Então encontramos aqui a raiz quadrada de 256. É 16. Item B. Raiz quadrada de 441. Vamos decompor o 441 em fatores primos. 441 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Vai dar 147. 147 também dá para dividir por 3. Vai dar 49. 49 não dá para dividir por 3, nem dá para dividir por 5, mas dá para dividir por 7. Então vamos colocar o 7. 49 por 7 vai dar 7. E o 7 dá para dividir por 7, que vai dar 1. Concluímos a decomposição. Como o índice do radical é 2, então vamos fazer aqui duplas de números iguais. Pronto, formei as duplas, certo? Essa primeira dupla nós temos 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. E na segunda dupla, 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado. Vamos escrever essas duas potências dentro do radical. Aqui está. E como o índice e os expoentes são iguais, podemos cancelar. Vai sair esse 3 vezes. Cancela aqui. E aqui vai sair esse 7. 3 vezes 7, 21. Então encontramos aqui a raiz quadrada
de 441? É 21. Item C. Raiz cúbica de 64. Vamos decompor o 64. 64 dá para dividir por 2. Vai dar 32. 32 dá para dividir por 2. Vai dar 16. 16 também dá para dividir por 2. Vai dar 8. 8 dá por 2. Vai dar 4. 4 também dá por 2. Vai dar 2. E 2 também dá para dividir por 2. E vai dar 1. Nesse caso aqui, como o índice do radical é 3, então nós vamos agrupar aqui, formando trios de números iguais. Pronto, dessa forma. Formei o primeiro trio aqui e aqui o segundo trio. Nesse primeiro trio nós temos 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 ao cubo. E nesse segundo trio a mesma coisa, 2 ao cubo. Agora vamos escrever essas duas potências dentro do radical. Pronto. E aqui, como o índice e os expoentes são iguais, vamos cancelar. Cancelo aqui, vai sair somente esse 2, vezes, e cancela aqui, e vai sair esse 2. 2 vezes 2, 4. Então a raiz cúbica de 64 é 4. Item D, raiz cúbica de 1000. Vamos decompor o 1000. 1000 dá para dividir por 2, vai dar 500. 500 também dá por 2, vai dar 250. 250 também dá por 2, vai dar 125. 125 não dá por 2, nem dá por 3, mas dá por 5, certo? Vai dar 25. 25 também dá por 5, vai dar 5. E 5 também dá para dividir por 5, que vai dar 1. Como o índice do radical é 3, então nós vamos agrupar desse lado, formando trios de números iguais. Certo? Ó. Aqui está o primeiro trio, é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo. E aqui está o segundo trio, que é 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo. Vamos escrever essas potências dentro do radical. Pronto, dessa forma. Prestem bem atenção para vocês não esquecerem de colocar aqui o mesmo índice desse radical, certo? Porque o que nós estamos fazendo é escrevendo essas duas potências no lugar do 1000. Então o índice do radical tem que ser o mesmo aqui, ó. Então vamos lá. Como o índice e os expoentes são iguais, posso cancelar. Vai sair esse 2 vezes, cancela aqui com esse expoente e vai sair esse 5. Igual 2 vezes 5, 10. Então a raiz cúbica de 1000 é 10. Segunda questão. Qual o perímetro deste triângulo? Aqui nós temos o triângulo e a questão pede para você dizer o perímetro dele. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, para nós podermos descobrir o perímetro deste triângulo, nós temos que primeiro descobrir quanto vale cada lado desse triângulo. E para isso nós temos que resolver essas três raízes. Então vamos lá. Vamos começar resolvendo a raiz quadrada de 900. Então vamos decompor 900. Então 900
dá para dividir por 2, que vai dar 450. 450 também dá para dividir por 2, vai dar 225. 225 não dá para dividir por 2, mas dá por 3, vai dar 75. 75 também dá por 3, vai dar 25. 25 não dá para dividir por 3, mas dá por 5, que vai dar 5. E 5 também dá por 5, que vai dar 1. Então agora, como nós sabemos, o índice desse radical é 2. Então nós vamos agrupar aqui, formando duplas de números iguais. Aqui nós temos a primeira dupla, ó, 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 ao quadrado. A segunda dupla, 3 vezes 3, que é o mesmo que 3 ao quadrado. E a terceira dupla, 5 vezes 5, que é o mesmo que 5 ao quadrado. Agora vamos escrever essas três potências dentro do radical, dessa forma. E como o índice e os expoentes são iguais, eu posso fazer esse cancelamento. Vai sair esse 2 vezes, cancelo aqui, vai sair o 3, cancela, cancela, vai sair o 5. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então encontramos a raiz quadrada de 900. É 30. Vamos encontrar agora a raiz quadrada de 324. Primeiramente, vamos decompor o 324 em fatores primos. 324 dá para dividir por 2, vai dar 162. 162 também dá por 2, vai dar 81. 81 não dá por 2, mas dá por 3, vai dar 27. 27 também dá por 3, vai dar 9. 9 também dá por 3, vai dar 3. E 3 também dá por 3, que vai dar 1. Como o índice do radical é 2, então nós vamos agrupar aqui, formando duplas de números iguais. Pronto, já agrupei. Primeira dupla é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Segunda dupla, 3 vezes 3, 3 ao quadrado. E a terceira dupla também é 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Agora vamos escrever essas três potências dentro desse radical. No lugar do 324. Pronto, aqui está. E agora, como o índice e os expoentes são iguais, vamos fazer o cancelamento. Vai sair esse 2 vezes, cancela aqui, vai sair esse 3, novamente cancela aqui, e vai sair esse 3. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Então aqui está a raiz quadrada de 324, é 18. Vamos para a última raiz quadrada. A outra raiz é a raiz quadrada de 625. Então vamos decompor 625. 625 não dá para dividir por 2, nem dá para dividir por 3, mas dá por 5. Vai dar 125. 125 também dá para dividir por 5, vai dar 25. 25 também dá por 5, que vai dar 5. E o 5 também dá para dividir por 5, que vai dar 1.
Novamente, como o índice é 2, nós vamos agrupar aqui formando duplas. Primeira dupla é 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, e a segunda dupla, a mesma coisa, 5 ao quadrado. Vamos escrever essas duas potências dentro desse radical, certo? E agora, como o índice e os expoentes são iguais, eu posso cancelar. Vai sair esse 5 e cancela com esse e vai sair esse 5. 5 vezes 5, 25. Então aqui está a raiz quadrada de 625. É 25. Então, já que nós encontramos os valores das raízes, vamos voltar para o triângulo da questão. Pronto. Aqui está as respostas de cada uma dessas raízes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós encontramos os valores dos lados desse triângulo. Ou seja, esse lado aqui, por exemplo, vale quanto? Vale 30. Esse lado aqui de baixo vale 25 e esse lado é 18. Então, já que nós temos os lados do triângulo, para nós obtermos o perímetro, é só nós somarmos esses três lados do triângulo. Então, vamos lá. Então, o perímetro vai ser 18 mais 25 mais 30, que vai dar igual a 73. Então, encontramos aqui o perímetro desse triângulo. É 73. Terceira questão. Qual o perímetro de um quadrado cuja área é 1296 centímetros quadrados? Então, essa questão ela quer que você diga qual o perímetro de um quadrado, sendo que ela dá somente a área desse quadrado. Então, novamente, perímetro, que é a soma de todos os lados de uma figura. Então, para nós calcularmos o perímetro de um quadrado, nós precisamos saber o valor dos lados desse quadrado. Lembrando que em um quadrado, todos os lados são iguais, certo? Então, como nós podemos fazer aqui para nós descobrirmos o valor do lado desse quadrado, para assim nós podermos calcular o perímetro? Ora, é muito fácil. Já que a questão deu o valor da área desse quadrado, então para nós descobrirmos o valor dos lados desse quadrado, é só nós calcularmos a raiz quadrada dessa área. E por que isso? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou representar o lado desse quadrado pela letra L, certo? Então, se eu tiver o lado de um quadrado, como é que eu calculo a área dele? É só eu fazer o valor do lado dele elevado ao quadrado. Nesse caso, o valor do lado dele está representado pela letra L. Então, eu vou fazer L ao quadrado. Esse é o cálculo da área de um quadrado, certo? E como a questão já disse a área desse quadrado, 1296, então esse cálculo aqui, ele dá igual a 1296. Então, eu quero descobrir justamente o valor de L, né? Que é o valor do lado desse quadrado. E como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que descobrir qual é o número que é elevado a 2, que é elevado ao quadrado, é igual a 1296. E isso é a mesma coisa que eu calcular a raiz quadrada de 1296, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos decompor o 1296 em fatores primos. 1296 dá para dividir por 2, vai dar 648. 648 também dá por 2, vai dar 324. 324 também dá por 2, vai dar 162. 162 também dá por 2,
vai dar 81. 81 não dá por 2, mas dá por 3, vai dar 27. 27 dá por 3 também, vai dar 9. 9 também dá por 3, vai dar 3. E o 3 também dá por 3, que vai dar 1. Aqui já concluímos a decomposição. E como o índice do radical é 2, já que é raiz quadrada, então nós vamos agrupar aqui formando duplas. Pronto, já formei as duplas de números iguais, certo? Ó, a primeira dupla aqui, 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Segunda dupla, 2 vezes 2, também é 2 ao quadrado. Terceira dupla, 3 vezes 3, 3 ao quadrado. E a quarta dupla, a mesma coisa, que é 3 ao quadrado. Então agora vamos pegar essas potências e escrever dentro desse radical, no lugar do 1296. Pronto, já coloquei. E como o índice e os expoentes são iguais, podemos fazer o cancelamento. Vai sair esse 2. Cancela aqui, vai sair esse 2. Vezes, cancela aqui, vai sair esse 3. Vezes, cancela aqui, e vai sair esse 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, e vezes 3, 36. Então aqui está a raiz quadrada de 1296. Ou seja, 36 é o número que elevado ao quadrado dá 1296. Então encontramos aqui o valor de L, certo? Porque L era um número que elevado ao quadrado dava 1296. Portanto, nós encontramos o valor do lado desse quadrado. Se esse lado vale 36, os outros também valem 36. Então agora, para nós obtermos o perímetro desse quadrado, é só nós somarmos os 4 lados dele. 36 mais 36 mais 36 mais 36 vai dar igual a 144. Então encontramos o perímetro desse quadrado. É 144. Quarta questão. Qual o perímetro desse retângulo? Então aqui nós temos o retângulo. E para nós calcularmos o perímetro desse retângulo, nós temos que descobrir o valor dos lados desse retângulo. E para nós descobrirmos o valor dos lados desse retângulo, nós temos primeiramente que resolver essas raízes. Então vamos lá. Vamos resolver primeiro a raiz cúbica de 1728. Então vamos decompor o 1728 em fatores primos. 1728 dá para dividir por 2, vai dar 864. 864 também dá por 2, vai dar 432. 432 também dá por 2, 216. 216 dá por 2, vai dar 108. 108 dá por 2, vai dar 54. 54 por 2 vai dar 27. 27 não dá por 2, mas dá por 3, vai dar 9. 9 também dá por 3, vai dar 3. E 3 dá por 3, que vai dar 1. Então aqui nós concluímos a nossa decomposição. Como o índice é 3, então nós vamos agrupar aqui, formando trios de números iguais. Aqui estão os trios, certo? Nesse trio, 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo.
nesse daqui também, 2 ao cubo, e nesse trio, 3 vezes 3 vezes 3, dessa forma. E como o índice e os expoentes são iguais, podemos fazer o cancelamento. Cancela aqui e cancela aqui, vai sair esse 2. E cancela aqui e vai sair esse 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então encontramos a raiz cúbica de 1728. É 12. Vamos encontrar agora a raiz quarta de 1296. Na questão anterior, eu já fiz a decomposição do 1296. Então eu vou só repetir ela aqui. Então aqui está a decomposição do 1296 em fatores primos. E como o índice do radical é 4, então nós vamos agrupar aqui, formando quartetos de números iguais. Pronto. Aqui está o primeiro quarteto. Nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à quarta potência. E aqui nós temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado à quarta potência. Agora vamos escrever essas duas potências dentro desse radical. Pronto. E como o índice e os expoentes são iguais, nós podemos fazer o cancelamento. E cancela aqui e aqui. E vai sair o 3. 2 vezes 3, 6. Então encontramos aqui a raiz quarta de 1296. É 6. Então aqui estão as raízes que nós encontramos, certo? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse lado do retângulo vale 6 e esse lado de baixo vale 12. E esses outros dois lados aqui? Em um retângulo, os lados opostos eles são iguais. Então isso quer dizer que se esse lado aqui vale 6, esse daqui também vale 6. Se esse lado de baixo vale 12, esse de cima também vale 12. Então pronto. Agora nós temos os valores dos quatro lados desse retângulo. Então basta nós somarmos esses quatro lados para nós obtermos o valor do perímetro desse retângulo. Então vamos lá. 6 mais 12 vai dar igual a 36. Então encontramos aqui o perímetro desse retângulo. O perímetro dele é 36. Quinta questão. Qual é a medida do lado de um cubo cujo volume é 216 metros cúbicos? Essa questão ela quer saber a medida do lado de um cubo. E o que é esse lado de um cubo? São essas linhas aqui, ó. Cada linha dessa, que você está vendo aqui nesse cubo, é o lado de um cubo, que também é chamado de aresta, certo? E em um cubo, todas essas arestas, ou seja, todas essas linhas, têm o mesmo valor, tá ok? Então, como eu faço para descobrir o valor de uma aresta dessa, sendo que a questão só dá o volume do cubo? Ora, é muito fácil. Quando eu tenho o volume de um cubo, para mim descobrir o valor das arestas dele, basta eu calcular a raiz cúbica desse volume. E por que isso? Vou mostrar para vocês também. Eu vou colocar aqui a letra L para representar a aresta desse cubo, certo? Então, se essa aresta aqui de baixo, se o valor dela é L, então todas as outras também têm esse mesmo valor. Se eu tenho o valor da aresta de um cubo, como é que eu calculo o volume desse cubo? É só eu fazer a aresta elevado ao cubo, certo? Nesse caso, já que a aresta é L, então é só eu fazer L
elevado ao cubo. Dessa forma, eu vou calcular o volume desse cubo. E se a questão já diz que o volume do cubo é 216, então esse cálculo vai dar igual a 216. Certo? E o que eu quero descobrir é justamente o valor de L, né? Que é o valor da aresta desse cubo. Para mim descobrir L, eu tenho que descobrir justamente qual é o número que elevado a 3 é igual a 216. E isso é a mesma coisa que eu calcular a raiz cúbica de 216. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos calcular essa raiz. Então, primeiramente, vamos decompor o 216 em fatores primos. 216 dá para dividir por 2, vai dar 108. 108 também dá para dividir por 2, vai dar 54. 54 dá por 2, vai dar 27. 27 não dá por 2, mas dá por 3, vai dar 9. 9 também dá por 3, vai dar 3. E 3 dá por 3, que vai dar 1. Como o índice do radical é 3, então vamos agrupar aqui, formando trios de números iguais. Pronto. Aqui está o primeiro trio, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 ao cubo. E aqui está o segundo trio, que é 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então vamos escrever essas duas potências dentro desse radical, dessa forma. E como o índice e os expoentes são iguais, podemos cancelar. Vai sair esse 2, e cancela aqui também, vai sair esse 3. 2 vezes 3, 6. Então encontramos aqui a raiz cúbica de 216. Ou seja, 6 é o número que elevado a 3 é igual a 216. Então nós encontramos o valor de L, porque L era justamente um número que elevado ao cubo dava 216. E, portanto, nós encontramos o valor da aresta desse cubo. Cada aresta desse cubo vale 6.